Oi, pessoal. Eu estou aqui para contar para vocês sobre uma experiência que eu tive hoje. De manhã, eu estava verificando as atualizações do meu WhatsApp e, de repente, li a seguinte mensagem: tomara que chegue logo o final de semana, porque eu já estou contando os minutos para rever aquele guri. Não era uma amiga minha apaixonada, não. Era um amigo meu, que está já há muito tempo passando por um processo muito minucioso, porque ele deseja adotar uma criança. Esse meu amigo é casado com outro homem já há bastante tempo, eles têm uma vida bastante estável, mas decidiram ter um filho e entraram no processo de adoção. Recentemente eles se mudaram de casa e têm recebido visitas periódicas de uma assistente social. As vidas dos dois foram muito bem investigadas e agora, finalmente, apareceu uma criança. Eles estão tendo contato com um menino que os visita aos finais de semana para que eles possam ver se vai haver uma adaptação entre o casal e o menininho, ok? Gente, está dando gosto de ver. Vocês têm que ver como esse meu amigo se refere ao menininho. Ele está simplesmente apaixonado. É como se fosse mesmo um tipo de gravidez. Ele está esperando a criança chegar e vir para a casa dele, como uma mãe que está grávida espera pelo dia do parto. É uma ansiedade muito grande, um carinho imenso. E isso me fez lembrar de uma das muitas histórias da minha família. Minha avó biológica, infelizmente, não pôde criar o meu pai. Quando ela engravidou dele, ela não era casada com o meu avô, e os meus bisavós, extremamente conservadores, disseram a ela que ela não poderia cuidar da criança. Ela então soube que uma mulher na minha cidade já tinha filhos, que era uma pessoa muito boa, e resolveu então perguntar a ela se ela poderia criar o meu pai. Ela deu o meu pai para adoção. Não foi uma coisa feita na justiça, não. Ela simplesmente entregou o meu pai. Eu, às vezes, me coloco no lugar da minha avó biológica. Ela não podia criar o meu pai e ela podia tê-lo abortado, podia tê-lo abandonado, mas não. Ela procurou fazer aquilo que era melhor para ele. Então, eu não a julgo mal. Eu não tenho por que perdoá-la. Ela fez o que precisava ser feito. E o meu pai foi muito bem criado pela família adotiva. Eu sempre soube que meu pai não era filho biológico dos meus avós, porque ele era muito diferente deles. Ele foi criado por uma família de negros. Então meu pai era diferente de todos os irmãos, era diferente dos próprios pais, não tinha condição de o meu pai ser filho daquele casal, não é? Mas ele evitava falar sobre o assunto. Eu soube só depois da morte dele que ele tinha contato com a família biológica. Ele conheceu a mãe biológica e conheceu também os irmãos, mas ele nunca comentou absolutamente nada comigo. Como a minha avó biológica registrou meu pai em cartório, o nome dela está na minha certidão de nascimento e o destino tem lá suas surpresas. Eu acabei conhecendo uma tia biológica, irmã do meu pai, e uns primos magníficos que agora eu tenho dentro do meu coração. Eles se parecem muito comigo em muitos aspectos e eu sou muito orgulhoso deles. Minha tia evita falar sobre o assunto porque isso causa sofrimento a ela. Afinal de contas, a mãe dela entregou um irmão dela para adoção e nós sabemos que isso não é fácil, não é? Eu também não a culpo por ter esses sentimentos de tristeza, enfim. E eu diria que até de vergonha. Eu acho que ela evitou falar sobre o assunto durante esses anos todos por sentir um pouco de vergonha. Mas eu me coloco no lugar da minha avó biológica e a compreendo perfeitamente, sem nenhum problema. Bom, no frigir dos ovos eu acabei tendo duas famílias paternas, uma família adotiva e uma família biológica. É uma coisa boa. No final das contas eu acabei tendo uma grande vantagem. Bom, mais tarde eu acabei entrando no meu Facebook e acabei vendo um caso muito louco, muito bizarro, de um casal formado por um homem transexual e uma mulher transexual, e eles acabaram engravidando, e aí o pessoal estava criticando, perguntando quem vai ser a mãe, quem vai ser o pai. Gente,
Que importância tem isso? O importante é que os pais criem bem os filhos e que deem aos filhos tudo aquilo de que eles precisam para serem felizes. Isso é que importa. Não pode haver abuso, não pode haver espancamento. Deve haver uma educação rigorosa para que a criança cresça um ser humano de bem e só. Quem é o pai, quem é a mãe, pouco importa. Quantos homens solteiros criam crianças? Quantas mulheres solteiras criam seus filhos sem a ajuda dos pais? Quantos netos são criados pelos avós? Não é? Então, quem defende a família verdadeiramente, como é o meu caso, defende qualquer tipo de família, desde que não haja abuso e haja um amor incondicional, não há problema nenhum. Gente, quem é pai? Quem é mãe entende perfeitamente o que eu estou dizendo. Quando nós vemos um filho, nosso coração se enche de alegria. É como se um sol nascesse dentro do nosso peito. Quem é pai, quem é mãe, me entende, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, por que não unirmos um casal gay que gostaria de ter filhos e uma criança que está num orfanato, que muito provavelmente foi abandonada por um casal heterossexual, que muito provavelmente sofreu maus tratos, não é, na vida? O que é que nos impede de unir esses corações numa nova família? Bom, algumas pessoas vão dizer assim, mas é um menino, vai ser criado por um casal gay, ele vai ser gay também. Não, gente. Gays normalmente são filhos de casais heterossexuais, formados por um homem e por uma mulher, e nem por isso eles são heterossexuais. A sexualidade de uma pessoa não tem absolutamente nada a ver com a sexualidade dos pais. Vamos raciocinar, por favor. Eu sei que nós vivemos ainda numa sociedade muito conservadora, que é resistente às mudanças, mas está na hora de nós pararmos, de nós raciocinarmos e de nós entendermos que as coisas mudam, a sociedade muda. Eu gostaria muito de que as pessoas fossem menos religiosas e mais humanas. Nós estamos precisando de humanidade acima de tudo. Bom, se depois de toda essa argumentação e dessa história bonita, você ainda não se convenceu de que nós precisamos olhar com mais carinho e com mais amor para as novas famílias, eu gostaria de que você ficasse com a seguinte mensagem. Pense nela. Os nossos filhos não nascem dos nossos órgãos sexuais. Eles nascem dos nossos corações. Um beijo para todo mundo e eu espero ter conduzido os meus queridos amigos a uma reflexão.